Vamos abrir em Atos 2, 16 a 18. Atos 2, 16 a 18. Ui. Jesus disse para ficarem todos reunidos em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E então ficaram todos reunidos. E eles, aqui em Atos 2, no princípio de Atos 2, eles foram batizados com o Espírito Santo, apareceram línguas, foram derramadas sobre eles, e eles começaram a falar em línguas estranhas que não conheciam, porque o Espírito falava. Antes, eles davam a boca, mas era o Espírito que falava. Muitos disseram, começaram a ver e viram, eles já estão bêbados. E Pedro se levantou e começou a falar. E eis o que Pedro falou, entre outras coisas, o que é... Ele diz que eles não estavam embriagados a esta hora da manhã, e depois diz aqui em Atos 2,16, diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Glória a Deus. Quando eu aceitei Jesus, antes de aceitar Jesus, eu acreditava em Deus, que Deus existia. Buscava-o, mas não o conhecia. E quando aceitei Jesus e comecei a frequentar a igreja e comecei a conhecer mais e mais de Deus, a minha vontade de o conhecer tornou-se maior. A minha vontade de o buscar tornou-se maior. A minha vontade de acontecer aquilo que eu lia na sua palavra sagrada, mais eu queria que acontecesse comigo. Um dia, nós não lemos, mas está lá no livro de Samuel, em 1 de Samuel, eu li uma passagem que tocou muito a minha vida. Essa passagem falava sobre uma criança que tinha sido depositada no templo para ser criada no templo. E Deus se agradou dessa criança, se manifestou a ela. E falava, e o chamava pelo nome, e ele pensava que era o sacerdote que o estava a chamar, e ele dirigia-se para o sacerdote, e ele dizia: estou aqui, senhor. Ele disse: eu não te chamei, vai dormir. E ele voltava a dormir, voltava a ouvir o nome dele, e ele voltava a ir outra vez ao sacerdote: estou aqui, senhor. Ele disse: mas eu não te chamei. Até que o sacerdote percebeu que não era ele que estava a chamar, que o que a criança estava a ouvir realmente era Deus. E então ele disse para a criança: a próxima vez que ouvires o teu nome, fica quieto e diz: fala com o teu servo. A criança voltou a ouvir o nome ser chamado dele. E ele virou-se e disse: fala com o teu servo. E então, a partir daí, Deus começou a falar com ele. Isto tocou muito a minha vida. Quando eu ouvia esta passagem, para mim tocou muito a minha vida. Mesmo muito, 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 muito. Até o que é que eu fazia? Cada vez que eu orava, acabava de orar, ficava quieto e dizia: fala, Senhor, com o teu servo. E fiz isto durante algum tempo, eu não sei precisar quanto tempo. Não ouvi nada, mas eu ficava ali quieto. Durante uns minutos, talvez, ficava quieto e sossegado. Até que começou a acontecer algumas coisas. Porque eu busquei, eu recebi. A Bíblia diz: batei e abri-se-vos-ei.
procurai e encontrareis, pedi e recebê-lo-á. Aquilo que eu desejava em mim, eu recebi. Não creio que tenha recebido a plenitude exatamente como aquela que nós vamos ler depois, mas Deus começou-se a manifestar e a mostrar algumas coisas. Eu creio que à medida que nós, na nossa vida cristã, buscamos mais ao Senhor, mais cremos de Deus, mais revelação Deus nos vai mostrar. Porquê é que eu digo isto? Por causa que está escrito, e nós vamos abrir em Romanos 8,14. Romanos 8,14. Vamos lá abrir em Romanos 8,14. Em Romanos 8,14 está escrito o quê? Glória. Estes versículos tocam a minha vida. Romanos 8,14 diz, porque todos são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. E vamos continuar a ler o 15, porque não recebeste um espírito de escravidão para outra vez estares em temor ou com medo, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Abba, Pai quer dizer querido Pai. É impressionante que à medida que a nossa comunhão, o nosso relacionamento com Deus aumenta, à medida que o nós sermos guiados e Deus nos mostrar as coisas também aumenta. Nós começamos a saber de coisas que antes não sabíamos. Isto às vezes as pessoas pensam que quando alguém sabe ou começa a ter direção de Deus, sabe tudo sobre toda a gente. Isso é mentira. Não sabe. Eu não sei o que é que se passa com A, B ou C. Não. A não ser que Deus me mostre alguma coisa para poder ajudar essa pessoa. Não é para condenar. A não ser que as ações dessa pessoa estão a prejudicar a igreja, o ministério, e aí sim Deus revela e mostra. Isso vemos em Atos, onde alguém mentiu contra o Espírito Santo e morreu. Porque mentiu. Mentiu na igreja. É aqui que eu vos quero mostrar que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que aconteceu há 2000 anos, perto, mais ou menos 2000 anos atrás, agora é real e está a acontecer também. Realmente, durante todo este tempo, sempre esteve. Mas as pessoas nunca procuraram tanto como procuram agora. E agora aqueles que procuram recebem direção do Espírito Santo. À medida que mais se aproxima o tempo que Deus deseja tomar o seu povo, mais e mais e mais revelação vai haver. Porque Deus quer guiar um povo assim como guiou no deserto. Ele quer guiar um povo de vitória em vitória. Quer guiar um povo que vence. Vence o quê? Este mundo. Que mostra que Deus é Deus, que Ele existe. Porque naquele tempo, por exemplo, quando o povo entrou na Terra Prometida e Josué era o líder, e Josué obedecia a Deus, e o povo obedecia a Josué, era tão impressionante que todos os povos daquela terra diziam que estavam desmaiados de medo porque tinham sabido do que é que Deus tinha feito com eles, dos milagres que tinha feito, das vitórias que eles tinham tido. Da mesma forma, hoje em dia é tempo exatamente de acontecer do povo ter respeito
pelo povo de Deus. Porque grande parte das pessoas do mundo não tem respeito pelo povo de Deus. Até dizem, esses coitados, esses não sei o quê, realmente não conhecem quem é Deus. E não conhecem o povo de Deus. Eu acho que nem o povo de Deus sabe quem Ele é. E está na altura das coisas serem transformadas pela nossa oração, pela nossa confiança no nosso Deus, não pelas coisas que nós podemos fazer com as nossas mãos, pela influência que nós podemos fazer nas coisas, não, pela nossa oração a Deus. Porque Ele, sim, faz grandes coisas. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Vocês estão a ouvir? Nada. Nada. Absolutamente nada. Mas eu quero ir beber um copo de água. Nada. Mas chega a esse ponto. Chega. Sem mim, nada podeis fazer. E nos últimos tempos eu tenho descoberto isso cada vez mais. Percebo que o tempo de eu orar mais chegou agora. Deu para todas as coisas eu orar a Deus, buscando a Deus, porque percebi que os ataques estão a aumentar. Chega a alturas de só levantar na cama se torna difícil. E quer dizer que estou doente? Não, não estou doente. Mas parece que me levanto já cansado. Uma coisa muito estranha. Isso aconteceu-me anos atrás, quando eu sabia que eu tinha lutas espirituais a acontecer. Sabia o que estavam a lutar contra mim. E agora eu chego a me levantar e a orar para que o cansaço saia. E ele sai. Porque a palavra de Deus diz isso. Diz o quê? Diz que Deus dá força ao cansado e força àquele que não tem nenhum vigor. Os jovens cansarão e fatigarão, mas aqueles que esperam do Senhor renovarão as suas. Você entende que eu parece que há um telemóvel que está a vibrar? Peço desculpa. Deus sabe o que está a fazer. E sabe o que é que está a acontecer com as nossas vidas. Ainda hoje, ao jantar, eu estava a orar e parei. Porque Deus estava-me a dizer coisas que iam acontecer. O que é que isto quer dizer? A promessa de Deus está-se a cumprir nas nossas vidas. O Espírito dele está-se a derramar mais sobre toda a carne. E todo aquele que quer, todo aquele que busca, receberá essa direção divina. Então você vai receber sabedoria acima do normal. Oh, glória! Você vai saber de coisas que você precisa de fazer para ser liberto, para ser abençoado. Você vai saber de coisas que às vezes tem que estar calado. Ouça, e não é muitas vezes como nós pensamos. Porque houve alturas que eu quis falar e Deus me mandou estar calado. E houve alturas que eu não queria falar e Deus me mandou falar. Ele é que sabe como há de agir. Para nos ajudar, faz isso. Porque todos são guiados pelo Espírito de Deus. Esses são filhos de Deus. Este é um tempo grandioso para estar vivo. Este tempo. Este tempo é hoje, é dia 26 de abril de 2019. Eu lhe digo que é um tempo grande, grandioso para estar vivo. É um tempo em que o Espírito Santo de Deus vai se começar a manifestar grandemente. Muita coisa vai começar a acontecer. Eu falo disto há anos que eu falo disso. Que viria um tempo em que iria começar a acontecer. E eu creio que esse tempo já chegou.
Então, o título desta mensagem é Como Moisés. Como Moisés? Sim. Como é que aconteceu com ele? O que é que aconteceu com ele? E eu quero vos levar exatamente a uma passagem em que Deus mostra a ligação que ele tem com Moisés. Vamos abrir em Números 12, 1. Números 12, 1. Deus estava a guiar o povo e o povo, sendo guiado por Deus, Deus se manifestava a Miriam, a Arão e a Moisés. E o povo sabia que não podia tomar mulher fora do arraial, fora daqueles que eram israelitas. Mas Moisés, antes de tudo, da lei que Deus tinha instituído, ele tinha tomado uma mulher que não era israelita. Por causa disso, mas foi antes de Deus ter instruído tudo isso, foi antes de sequer Moisés ter ido como profeta de Deus libertar o povo do Egito. Agora que o povo está liberto, Miriam, que é sua irmã, e Arão, seu irmão, tomam uma decisão nada boa. E vejam o que é que acontece. Portanto, Números 12, 1, e diz: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado uma mulher cuxita. E disseram: Porventura, falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor os ouviu. E vejam este versículo 3. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: Vós três, saí da tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos. E disse: Ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Versículo 8. Boca a boca falo com ele, e de vistas, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Porque, pois, não tivestes temor de falar contra o meu servo Moisés. E assim a ira do Senhor contra eles se acendeu e foi-se. Eu que vos quero aqui mostrar não é o que eles fizeram de errado. Não é esse o meu intuito, não é isso, não é para aqui que eu quero. Eu quero vos mostrar outra coisa. Eu quero vos mostrar que Moisés falava boca a boca com Deus. Mas como é que ele conseguiu esse estatuto diferente dos outros? O que é que ele fez? O que é que aconteceu na vida deste homem para ser diferente? Uma das respostas começa no versículo 3. Números 12, 3. E era varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a face da terra. Não é fácil, neste planeta, nós sermos quietos e sossegados.
por vários motivos. Pela vida que tomamos, às vezes pela autoridade que temos em determinados assuntos e tudo mais, não é fácil. Mas é possível. Eu sei que eu já tive que orar várias vezes por mim próprio para ficar quieto e sossegado. Eu sei que já tive que pedir a Deus várias vezes para tirar de mim toda a revolta de coisas que me estavam a acontecer que eu não estava a gostar. Coisas e eu dizia, Senhor, tira de mim toda a revolta. Eu não... Porque eu conheço e sei que cada vez que eu estou revoltado, estou em raiva, estou irado, estou chateado com outras pessoas ou com situações, eu paro de ouvir a Deus. Como eu sei isso, eu não quero isso. Eu não quero perder o bem mais precioso que eu tenho, maior que toda esta terra, que é estar com o meu Deus e ter a direção do meu Deus. Esse é o bem mais precioso que eu tenho. Há pouco tempo uma criança, do qual nós já damos com essa criança, e essa criança perguntou, estava a minha esposa, perguntou-me se era o pai dele. E eu fiquei sem palavras. O amor que eu tenho por essa criança é muito grande. Mas eu fiquei sem palavras porque eu não sou o pai dele. Se calhar, pelo amor que ele vê de nós, que sai de nós para essa criança, cá ele reconhece. Se cá por isso é que ele fez a pergunta, não sei porquê. O mesmo amor que nós temos para com Deus, ele reconhece. Ele vê quem nós somos. Ele vê aquilo que nós abdicamos na nossa vida por causa de querer estar com Deus. Abdicamos muitas das vezes da revolta, da raiva, das injustiças e nos viramos para Deus largando tudo aquilo de parte. Porque queremos estar com Deus. Porque queremos estar como este homem, manso, quieto, sossegado, para poder receber a direção de Deus. Então, você está a abdicar de algumas coisas na sua vida para poder ter Deus. E isto é muito importante. É muito importante. Muito importante mesmo. Eu não estou a dizer que você não possa ter razão. Eu acredito que até possa ter razão. Mas a sua razão não lhe vai resolver nada. Mas Deus vai resolver muito na sua vida. O que é que nós queremos? Ter razão ou ter Deus? Eu prefiro ter Deus. Porque Ele depois vai resolver todos os problemas que eu tiver, mesmo aqueles que eu tenho razão. Mas eu tenho visto na minha vida algumas coisas acontecer. E essas coisas é impressionante, porque quando eu penso sobre elas, eu realmente vejo que é Deus que decide tudo na minha vida. E glória a Deus por isso, mas mesmo glória a Deus. Eu tive situações onde eu tive provas na minha mão contra uma pessoa que me estava a prejudicar. E Deus disse, larga essas provas. E eu virei, mas Senhor, agora eu posso provar que tenho razão. Larga as provas. E eu larguei tudo.
que é importante no meio disto? O que é que fazemos por causa de Deus? Vamos pôr as coisas noutros termos, de outra forma. Vamos pensar nós como humanos. Nós como humanos, quando lidamos com outras pessoas, às vezes há pequenas coisas que as pessoas fazem, mesmo sem querer fazer isto ou aquilo, ou mostrar grandes coisas, ou dar grandes presentes, às vezes pequenas coisas que fazem, que nós vemos. E nós nos agradamos. Pequenas reações, pequenas coisinhas. Eu vou-lhe dar o exemplo. Espero que a minha esposa não se vai levar a mal do que eu vou falar, mas eu creio que sim, não é nada de mal. Eu lembro-me ao princípio nós estávamos a namorar, íamos os dois no carro. E a minha esposa, não íamos a falar, eu ia a conduzir, e a minha esposa, que na altura não era minha esposa, era a minha namorada, estava a olhar para fora do carro. Para a paisagem. E colocou-se ao nosso lado um carro com um homem a conduzir que olhou para ela. E eu, por acaso, naquela altura, reparei porque estava a olhar para lá. Porque eu vi um carro aproximar-se e então olhei para lá. E nessa mesmo instante, ela virou logo a cara para dentro do carro para mim. São coisas que você diz, mas isso é normal. Mas prova como é que a pessoa é. O caráter que a pessoa tem. Prova que ela não está interessada noutras pessoas, estava interessada em mim. Às vezes são pequenas coisas que nós vemos nas pessoas que faz-nos ver como é que elas são realmente. Agora eu pergunto, será que Deus não vê isso em nós também? O que é que nós abdicamos na nossa vida por causa de Deus? E eu não estou a falar de grandes coisas, às vezes pequenas coisas. Deus diz, perdoa, porque se tu não perdoares eu não te posso perdoar. E nós agarramos e às vezes estamos tão revoltados que ainda leva tempo a perdoar. Mas cada vez que nós perdoamos, Deus gosta da nossa reação. Nós não fizemos a vontade da nossa carne, mas fizemos a vontade de Deus. Porque às vezes a nossa vontade é retaliar, às vezes temos provas nas mãos, às vezes temos razão e podemos fazer alguma coisa e não fazemos por causa de pequenas coisas que nós fazemos, que para Deus são coisas muito grandes, em que Deus vê realmente quem nós somos. Moisés era um homem muito manso. Deus sabia disso. E por isso manifestava a ele. Mas houve outra coisa que fez com que Moisés também, Deus olhasse para ele. E eu quero-vos mostrar isso. Está em Êxodo 3:1. Êxodo 3:1. Vamos lá abrir na Êxodo 3. Glória a teu nome. Moisés foi salvo na altura em que houve a matança de crianças. Ele foi colocado num pequeno barquinho, por assim dizer, feito para que ele pudesse ir pelo rio abaixo. A filha do faraó viu, ele era muito bonito, e então Deus, a filha do faraó tomou ele como filho dela, como fosse filho dela. E então começou a tratar dele
Contratou pessoas para cuidar dele e tudo mais. Pessoas que essas mesmas pessoas eram realmente a mãe dele. Assim ele conseguiu se livrar da morte. Moisés foi criado no Egito como sendo filho da filha do faraó. Portanto, tinha tudo o que era de bom, tinha tudo o que era de melhor. Mas ele sabia que era descendente de hebraicos. E sendo descendente de hebraicos, ele chegava a visitar o seu povo. E numa dessas alturas viu um egípcio maltratar um hebreu. Lutou com ele e o matou e o escondeu. Ficou-se a saber o que ele tinha feito e ele fugiu da terra do Egito. E depois de fugir, foi recebido na casa de um homem que depois veio casar com a sua filha. E é aqui que nós estamos. Um homem que teve 40 anos a ser instruído no Egito e depois teve 40 anos no deserto a esvaziar tudo o que aprendeu e tudo o que era e tornou-se apenas um simples pastor. E é aqui que Deus lhe aparece. Eis 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Orebá. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. Vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui. Todos nós sabemos que a vida da cidade muitas das vezes é uma vida atribulada. É uma vida em que nós vivemos muito depressa. Todas as coisas acontecem muito depressa. A comida muitas vezes é feita à pressa. É tudo comer à pressa, despachar, ir para aqui, para ali. É tudo muito rápido. No entanto, no campo é tudo muito diferente. E cada vez que eu me lembro de Moisés estar 40 anos no Egito, ele vivia muito depressa, mas depois andou 40 anos a acalmar. Ser pastor de ovelhas, cabras, é uma profissão de muita calma, de muito tempo a pensar, muito tempo estar sozinho, muito tempo quieto. Ele aprendeu a estar quieto. Por isso é que Deus lhe pôde falar para ele. Em que ele diz aqui no versículo 4, no final diz, e ele disse, eis-me aqui. E disse Deus para ele, no versículo 5, não te chegues para cá, tira os teus sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Mas eu quero que vocês vejam o que é que diz o versículo 3. Moisés disse, agora me virarei para lá para ver esta grande visão. Ele tinha desejo de ver, desejo de conhecer. Porque ele estava a ver uma árvorezinha, um arbusto a arder, mas não parava de arder. Ele não se consumia. Ele continuava em pé, sem ser todo consumido. Era algo muito estranho, era algo sobrenatural. Ele queria ver mais de perto. Outros podiam agarrar e ter querido fugir dali. Ele não fugiu. Ele quis lá ficar e ele quis ver mais. Ele quis conhecer mais.
Qual é o seu desejo para com Deus? É conhecer mais a Deus ou não? Ou você pensa que o seu serviço que está a fazer para Deus é o suficiente? Não, não. Então eu vou à igreja, eu faço isto, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro na igreja, eu faço isto, eu sirvo qualquer coisa que é preciso, eu estou lá e tal. Isto é serviço na igreja. Nada tem a ver com Deus. Nada tem a ver com Deus. Eu estou a servir a Deus. Você está a servir a Deus na igreja. Mas você está a conhecer o seu Deus. Moisés queria conhecer, queria ver. A sua vida estava quieta e sossegada. Deus pôde falar com ele. Nós vemos que Moisés era um homem muito manso. Como Moisés. Como Moisés. Então, será que nós todos não queremos ser como? Eu sei que existe um preço a pagar e você está disposto a pagar esse preço? Está disposto a pagar o preço para estar com Deus? Para ter mais direção de Deus? Para ser guiado mais pelo Espírito Santo de Deus? Por Deus lhe poder mostrar coisas da sua vida pessoal, do seu ministério, de tudo. Decisões que você tem que tomar, em que você não as toma apressadamente, mas busca ao Senhor para saber. Nós temos que deixar de nos preocupar com o que acontece com a nossa vida. Se nós queremos em Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor e Ele tudo fará. Temos de deixar de preocupar com o que acontece. E como acontece, e quando acontece. Quando é que vai ser isto? Quando é que vai ser aquilo? Como é que vai ser isto e aquilo? Coloque nas mãos de Deus. Deixe Ele fazer. Mas isso é confiar plenamente em Deus. Você pensa que é fácil? Não é fácil. Às vezes nós vemos as coisas acontecer de um lado, do outro, e agora? E agora? Como é que vai ser? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Mas não duvide, porque se o homem duvida, não pense de receberá do Senhor alguma coisa. Você tem que lutar contra a dúvida. Tem que lutar contra a descrença, desconfiança. Você tem que lutar contra todas essas coisas. Tem que lutar contra o não acreditar que vai acontecer isto ou aquilo. Porque se Deus é por si, ninguém pode ser contra si. Acredite em mim. Deus quer abençoar, mas para isso você tem que largar a mão das coisas. Às vezes a nossa vontade é ir numa determinada direção e não é essa a direção que Deus quer que nós vamos. Que nós vamos por essa direção. Não é essa a vontade de Deus. Porquê? Ele sabe. Eu não sei. Porque se calhar nos vamos prejudicar mais à frente. Porque se calhar não é o melhor para nós. Só se insistir, eu lhe peço desculpa, mas o problema vai ser. Deus quer ajudar a todos. Ele ama a todos. Por isso é que ele disse lá em Atos 2, do meu Espírito derramarei sobre todos. Todos. Agora há os que o recebem, que aceitam, e outros que não recebem, nem aceitam. E há outros que buscam mais e mais a presença de Deus. Mais de Deus na nossa vida. Mais.
mais, mais. E esses que procuram mais vão ter mais. Moisés procurou mais. É assim que ele ouviu a voz de Deus. E ele disse, eis-me aqui. Ele disse, eis-me aqui. Estou aqui, diz, fala. Estou aqui. Você está a dizer isso a Deus? Cada vez que você fala, você, Deus, estou aqui. Parte de falar. Quando você acabar de orar, fique quieto e sossegado. Ah, mas eu não estou a ouvir nada. Porque ainda não é tempo de ouvir. Todas as coisas têm um crescimento nesta terra. Você sabia que quando você planta as coisas, no mesmo instante você não colhe. Você planta, espera, e depois nasce, e depois chega o tempo da colheita. Há um tempo de espera. Você está disposto a pagar o tempo de espera? Você está a dizer, está a pensar assim, mas às vezes é muito tempo, muito tempo. Moisés queria libertar o povo. Os hebreus, queria libertá-los. Queria libertar a Israel das mãos do Egito. E só ao final de 40 anos, Deus fez com que ele fosse a libertar o povo do Egito. Mas não foi pela força, foi pela força e o poder de Deus. Não que ele agarrasse em armas, que lutasse, ele não fez nada. Ele só obedecia à vontade de Deus e dizia ao faraó, deixa ir o meu povo para que vá adorar o seu Deus no deserto. Deus é que fez os milagres acontecer. Moisés só obedecia. Abraão, chamado aos 75 anos de idade, não tinha filhos. A mulher era estéril. E durante aqueles anos falou com Deus e dizia que não tinha descendência. Muito triste. E Deus disse que das entranhas dele sairia a sua descendência. E aos 100 anos de idade, aos 90 anos do corpo da esposa, nasceu um filho. A esposa era estéril até essa altura e tinha 90 anos de idade, já tinha perdido o costume das mulheres. Portanto, nem sequer podia gerar filhos. E Deus renoveceu, tornou mais jovem o corpo da sua esposa. E aos 90 anos ela teve um filho. Mas isto aconteceu 25 anos depois. Davi foi ungido como rei. E só perto de mais ou menos 13 anos depois é que ele veio a ser efetivamente rei. Você está a dizer que as suas coisas estão a levar muito tempo. Comparando com estes tempos, você acha que está a levar muito tempo? Saber esperar é uma virtude. A gente farda-se de ouvir isto e depois nós pensamos logo para nós próprios, mas quem espera, desespera. Há um tempo para todas as coisas nesta terra. Há um tempo de espera para tudo. Há um tempo para crescer, um tempo para plantar, um tempo para colher, há um tempo para tudo. E só esperando por esse tempo, nós podemos ter a bênção. Eu aconselho a todos a buscar o Senhor. A buscar de coração. Mesmo de coração. A querer saber mais dele. A querer conhecê-lo mais intimamente. Você vai saber de coisas impressionantes. Mas ouça bem o que eu lhe digo. Em Isaías diz que em paz seremos guiados.
em paz. Se você está a ouvir alguma coisa sem ser paz, sem ser quietude, sem ser mansidão, se você está a ouvir coisas em confusão, isso não é Deus. Deus é um Deus de paz. Deus é um Deus de mansidão. Por isso é que muita gente não o ouve.